E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, reformulando nosso papo de especialista, porque estamos fazendo nossa primeira transmissão online, Hoje nosso convidado especial é o Márcio José, CEO do Aquapolo, lá em São Paulo, e também representante da Aladir para o Brasil, assim como eu. Então hoje eu realmente estou em casa, conversando com um amigo. Márcio nesse momento está em Dubai, na COP28, ele vai ter participação em 2 painéis, já você vai saber. Então você não pode perder esse bate-papo. Vai ser um bate-papo não somente interativo, mas também muito educativo, tá? Márcio tem totais credenciais para falar sobre essa questão, a importância do reuso de água no contexto urbano, no contexto industrial, sobre segurança hídrica e segurança também das operações, segurança econômica para a indústria. Então, eu queria te dar as boas-vindas, Márcio, nessa hora. E, bom, boa tarde para você, bom dia, pra gente aqui no Brasil, e seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, bom dia aí. Para mim é um prazer poder participar, poder contribuir, é um papo entre amigos aqui. Então, nós vamos dar início agora, e sempre a audiência quer saber, quem é o nosso interlocutor, quem vai estar falando conosco. Então, Márcio, eu queria que nesse momento você pudesse falar pra gente quem é o homem por detrás do crachá, Falar um pouquinho da sua trajetória, sua formação, como que foi sua jornada até chegar aonde você está hoje aí no Aquapolo. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, como um ser humano, sou casado, pai de 2 filhas, então esse é bem o motivo pelo qual eu resolvi e me encontrei no setor de água e na questão do reuso, da reciclagem, mas eu comecei lá atrás na ABB, das empresas grandes aí de engenharia a nível mundial. Trabalhei muito no setor de óleo e gás dentro da ABB, depois no setor de automação, robótica. Fui cobaia deles num programa de trainee que era até então só para americanos, e eles estavam decidindo fazer um programa de trainee em nível mundial, e eu fui o primeiro a ser escolhido para esse programa. Então passei um tempo fora do Brasil pela empresa, nos Estados Unidos, enfim, outros lugares. E aí, ao retornar para o Brasil, acabei saindo da empresa e fui trabalhar na Braskem. Trabalhei bastante tempo também na Braskem, quase 8 anos na Braskem. E ali pude trabalhar muito, como era meu negócio, área financeira, controladoria, mas também dentro da área de TI, dentro de algumas áreas administrativas, que eles chamavam de competitividade empresarial. Então, suprimentos, a parte de energia, a parte de qualidade, segurança, meio ambiente. Então eu acabei vendo um pouquinho e me tornando um pouco generalista na gestão de várias áreas. Saí para um outro projeto dentro do grupo Odebrecht, tinha outra empresa chamada American, uma empresa de tecnologia em defesa militar. Fiquei um pouquinho lá, e aí 2 anos depois eu acabei vindo para o Aquapolo. Logo no início da sua trajetória aí, o Aquapolo tinha só 3 meses de operação, recém-iniciado, e desde então me apaixonei pelo tema, pelo setor, e estou aí nessa luta da evolução do reuso, da reciclagem, de mais sustentabilidade no setor de água até hoje, e justamente pelo começo da história, porque eu acredito muito nisso, gosto do tema, acho que a gente, como ser humano, precisa fazer isso, mas para deixar um mundo melhor para as minhas 2 filhas também. Show de bola. E fala um pouquinho também da sua relação com a Aladir, Muita gente tem me perguntado, muita gente ainda não conhece, Então, para quem não sabe, a Aladir é a Associação Latino-Americana de Desalinização e Reuso, Eu sou representante para o Brasil, o Márcio também, mas eu queria que você falasse um pouco como que foi, como que se conectou a Aladir, ou como que a Aladir se conectou a você. Sim. Bom, primeiro pelo projeto em si, por estar liderando o Aquapolo, por ser um maior projeto de reuso do Brasil, da América Latina, na verdade. Então a gente tem muito em comum, enfim, a associação é um pouco mais forte, mais envolvida em outros países da América Latina, na questão da dessalinização, e precisa fomentar um pouco mais o reuso. Então a gente foi se aproximando, cada vez mais participando, até pela presença também
do diretor, do Eduardo Pedrosa, que está na GS Nigo, que é o nosso acionista controlador lá na Aquapolo. Então tudo isso foi trazendo mais sinergia, maior aproximação, até o momento em que realmente eu decidi me inscrever para representá-la no Brasil e a gente poder juntos até fazer crescer um pouco o nome da associação e a questão do reuso e da dessalinização no país. Show de bola. Realmente tem sido, para mim também, né, eu estou esse ano como representante, tem sido uma trajetória muito legal. Nós acabamos de terminar a Academia del Lago essa semana, transmitimos para várias universidades de maneira gratuita, né, fomentando o tema do reuso, né? E o Aquapolo, obviamente, sempre que a gente fala de reuso, ele é uma referência, né? Mas eu já queria mergulhar para o tema do nosso bate-papo hoje, né? Eu sei que você está em Dubai para a COP28, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho para a audiência, né? Qual vai ser a participação do Márcio, do Aquapolo, na COP28, né? O que nós estamos levando em termos de contribuição técnica, de visão, né, para essa discussão tão importante, né, que a ONU promove de tempos em tempos em relação a mudanças climáticas e esses impactos, que eu sei que são vários painéis, né, vários fóruns de discussão, não somente água, mas água, energia, agricultura, alimentação, enfim. Conta um pouquinho pra gente, né, o que você foi fazer aí. Uau. Bom, eu estou representando, acho que, várias bandeiras aqui. A primeira, obviamente, da Aquapolo, da GS Nigo, e em segundo lugar, do Brasil. Sim. O Brasil é um ator, um protagonista dentro da COP, né, em termos de matriz energética, que é o grande tema, a transição energética, o mercado de carbono, né, aquela questão da gente poder assumir compromissos e garantir que o efeito estufa aí chegue só até 1,5 graus, se é que isso ainda é possível. Mas os temas realmente são sinérgicos e vão evoluindo. Como o tema água, ele está muito em voga e ele tem uma sinergia clara com questões econômicas, com questões de alimentação, da agricultura, com questões de higiene e saneamento, que ele está ligado praticamente, a água está ligada quase aos 17 ODS da ONU, né, e a água de reuso da mesma forma. Em estudos que ela também se replica nos 17 ODS aí, em termos de importância e relevância. E eu vim aqui participar de 2 painéis, um deles relacionado à economia circular e também o valor do efluente, o valor do esgoto, né, ou como eu prefiro chamar, das águas residuais, e o outro um painel de alimentação, onde eu vou nesses 2 painéis apresentar o Aquapolo. Que embora o Aquapolo hoje seja um projeto voltado e focado em água reciclada para a indústria, ele pode sim ser utilizado e vir a ser, vamos dizer assim, evoluído, né, para a questão de água potável, para a questão de água para a agricultura, como em vários países do mundo. Então tudo isso no painel de alimentação também, porque é uma solução, né, para isso. Cada vez mais o anúncio principal aí num dos painéis da plenária hoje que eu assisti, eles somos 8 milhões de pessoas, e precisamos alimentar esses 8 milhões. Então a agricultura, como o maior consumidor de água em nível mundial, precisa achar soluções, e sem dúvida a reciclagem é uma delas. Isso é muito legal quando você comenta, por exemplo, que o Aquapolo está sendo representado por você num painel de alimentação, né? Nós somos especialistas e a gente compreende que vários países, né, por exemplo, Singapura já há muitos anos, né, é abastecida em parte, né, dentro da matriz hídrica de Singapura, boa parte da água vem, né, do reuso, né, até de esgoto sanitário. Então isso para o Brasil ainda é um tabu, né? Então isso é muito legal saber que você está aí ouvindo experiências, né, para trazer, né, até mesmo dentro do contexto da Aladir, que é uma associação que fomenta esse conhecimento, para que a gente possa quebrar esses paradigmas, né? Que na verdade a água de reuso, além de ser muito segura, muitas vezes tem melhor qualidade que águas de muitos dos nossos mananciais, né? A gente fica com esse receio. Eu estava inclusive num outro papo de especialista falando um pouco sobre isso, de que tem uma série de receios, mas na verdade, até mesmo por exemplo, dentro do contexto da grande São Paulo, né, existe já um reuso indireto, né? Nós estamos jogando esgoto tratado no Rio Pinheiros, depois está captando lá nas represas, enfim. A gente realmente precisa trazer conhecimento, experiências para quebrar os tabus,
porque em algum momento pode ser que seja necessário que a gente insira, né, na rede, ou seja, a gente vai ter que pensar fora da caixa, se a gente quer trazer essa segurança, né, porque realmente estamos batendo a porta dos 8 bilhões de pessoas, né. Pô, isso é muito legal, saber que você está aí nesses 2 painéis, isso é muito interessante, para mim também é uma novidade, né, ter, por exemplo, uma planta de reuso num painel de alimentação, né, muito interessante, muito interessante. Bom, dentro desse contexto, né, mas da mudança climática e desses impactos, né, como que você enxerga o aquapolo, né, como que o aquapolo está inserido, ou como que o aquapolo tem contribuído já no dia de hoje, né, então porque ele é uma realidade, é uma planta estável, já há alguns anos, eu peço até que você me recorde um pouquinho dessa trajetória em tempo do aquapolo, mas falando de mudanças climáticas e a contribuição do aquapolo, como que você enxerga isso, como que você vê isso? Mas a contribuição do aquapolo é direta, né, a questão ambiental e social ao meio ambiente, e tem sido quase 11 anos, a gente vai fazer aqui 11 anos no dia 26 de dezembro, quando a gente começou, que eu chamo de operação efetiva, né? Tivemos um período de pré-operação lá atrás, mas a operação efetiva 26 de dezembro de 2012, então a gente vai fazer 11 anos já de operação ininterrupta, né? E eu vou começar falando disso, focando primeiro nos benefícios ali, a contribuição direta aos clientes, então a indústria, né? Para isso eu faço uma parte, a indústria tradicional, que ainda não se atentou para os impactos das mudanças climáticas, ainda não está muito ligada na questão dos recursos naturais, só em custo, ela realmente tem uma dificuldade em aderir à água de reuso ou aquapolo, por exemplo, justamente pelo fato de comparar a tarifa. Quando está comparando uma água potável, né, está concorrendo pelo recurso com a população, com o evento de uma possível crise hídrica. A lei determina que a água é para consumo humano, então ele corre o risco de ter que parar se realmente chegar num nível, né, de estresse muito alto. E além disso, ele compara a tarifa de uma água que tem uma rede já depreciada, que a concessionária distribui para todo mundo, né, naquela região, naquela cidade, enfim, ao passo de ter uma água de reuso com uma qualidade semelhante à de potável, no nosso caso, porém com uma rede dedicada para ele, com controle, um maior nível de controle de barreiras em relação a outras plantas de reuso, outros tipos de água, né? E ele está só comparando a tarifa. Porém, a indústria também não quer se comprometer com projetos de longo prazo. E aí você não tem projetos de infraestrutura de curto prazo. Correto. Então essa é um paradigma muito grande ainda da indústria tradicional. Quando a gente fala, por exemplo, do polo petroquímico lá de Campoágua, que hoje todas são clientes da Aquapolo e ajudaram a viabilizar, eles realmente estavam procurando entender e ter uma garantia de fornecimento do recurso hídrico, que é fundamental para as suas operações, até por uma questão de segurança operacional da venda, independente das mudanças climáticas. Então, são empresas que estavam ainda avançadas e que chegaram a fazer um estudo do risco. O estudo era muito simples. Se eles captavam água no meio do tamanho da UTI, se eles tivessem um problema, né, que é pluviométrico, uma queda nas chuvas, o que realmente aconteceu depois, e eles tivessem simplesmente reduzir em 30% o fluxo de captação no rio, só 30%. A perda seria tão grande que já valeria a pena viabilizar um projeto com a Aquapolo, mesmo com uma tarifa mais alta do que a que eles tinham. Porque a ideia era ter garantia de água independente das mudanças climáticas. Esse ponto que você coloca, ele é crucial, né? Porque não apenas a disponibilidade hídrica, mas o mais interessante do Aquapolo é a qualidade. Porque a gente sabe que em situações de estresse hídrico, a qualidade dos rios, ou seja, além de você não ter, às vezes, volume, capacidade de entrega no manancial, a qualidade deprecia muito, né? Exatamente, em custo forte, né? O que já acontecia com eles, e eles buscavam água, né? Você imagina, eles estavam pensando em chegar a considerar uma hipótese de buscar água lá no Ipaíba do Sul, quer dizer, água lá no Ipaíba, tentar trazer, imagina a energia, para trazer essa água toda até o ABC, de bombeamento, quer dizer, não faria sentido algum, né?
tendo isso. E ao mesmo tempo, para cada litro de água que a indústria usa, a água do Aquapolo, ela deixa exatamente 1 litro que ela deixa estar na natureza, ou seja, ela está deixando água bruta para ser tratada, potabilizada e disponibilizada para consumo humano. Então, isso é 1 para 1, né? É fantástico. Não só tem um bem ambiental, porque tem mais água na natureza, né? Mas ao mesmo tempo tem uma questão social muito forte aí no meio. Exato. E a contribuição aconteceu, né? O teste aconteceu, quer dizer, a gente começou a operar no final de 2012, já em 14, 15, a pior crise hídrica da história de São Paulo. E as indústrias do polo se abastecendo 100% ali, né? 97% na verdade, de toda a água consumida no polo é da Aquapolo, é de utilização. Então somente aqueles usos em que eles necessitam de água potável mesmo, em contato com o consumo humano, é que continua sendo da concessionária local, e eles simplesmente não sentiam crise hídrica aqui no polo do ABC. Normalmente. E com certeza, né, essa água que eles estavam consumindo estava disponível para a população, né? Para a população, sempre deixar de competir, disponibilizar esse volume todo para a população, um volume, como eu falei, bem expressivo aí, né, capaz de manter uma cidade de 300 mil habitantes. Bom, essa acho que é a primeira contribuição. A água em si, né, contribui ali, a gente diz que a água que o Aquapolo contribui diretamente para pelo menos 7 dos 17 ODS da ONU. Então, desde o ODS 6 de água até consumo e produção responsável, cidades inteligentes e resilientes, mudança contra, né, ação global contra o clima, quer dizer, então tem vários dos ODS que realmente isso contribui diretamente. Tem essa questão social, e aí a gente hoje pensa em ampliar isso, né, para outros itens que a gente vai falar mais um pouquinho aí, tanto de caída manancial, water positive e outras questões que eu acho que a gente passa a contribuir mais ainda, né, além desses outros. E o tema importante, voltando na questão da qualidade que você colocou, é deixar claro que, embora a legislação hoje não permita essa água do Aquapolo para consumo humano, enfim, a qualidade dela em parâmetros físico-químicos é igual ao potável. Correto. A gente só em microbiologia, a gente já fez algumas campanhas e teria o resultado e a aprovação dela para isso, mas a gente não monitora constantemente, justamente porque não tem essa necessidade. Então, é fundamental. A indústria teve um outro ganho que ela não, vamos dizer assim, não estava na conta, e foi decorrente da qualidade, onde eles puderam mais do que dobrar o ciclo, né, de torre de resfriamento, onde eles utilizam, tiveram uma redução dos custos de manutenção, tiveram uma redução no volume, né, nas taxas de acidente de trabalho, porque menos manutenção, menos exposição, enfim, reduziram o volume de investimento, porque economizavam água do rio, e como você falou, por conta da variação de qualidade, eles tinham muita incrustação, eles tinham que substituir equipamentos, então tem uma série de outros custos indiretos que vieram depois, né? Hoje esse número é guardado dentro da indústria, a gente não tem acesso, porém aconteceu, é fato, e é um fato bem relevante para eles. Então, e esse ponto que você ressalta da qualidade, né, e do impacto indireto, por exemplo, as pessoas não têm noção disso, né? Quando você fala em aumento de ciclo em torre de resfriamento, né, não somente a questão de hora de manutenção, mas principalmente movimentação logística e químico, né? Você diminui, né, com uma melhor qualidade, você diminui a dosagem de químicos. Então, assim, realmente são impactos positivos que a gente nem consegue mensurar, né, a partir do uso de uma água de melhor qualidade como água de reuso, né? Enfim, você comentou um negócio interessante, né, sobre essas outras contribuições, e aí é com isso que eu quero já ir preparando nosso discurso final. Nós dois sabemos, né, nós estamos muito envolvidos com o movimento de Water Positive, que provavelmente vai puxar aí um novo mercado de créditos de água no futuro, né? Eu queria então que você contextualizasse um pouco a audiência, né, como que o Aquapolo está inserido, contribuindo e até mesmo preparado para esse novo movimento de positividade em água, ou de Water Positive, né? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, a gente vem acompanhando essa tendência, vem
né, monitorando algumas grandes empresas que vêm colocando seus compromissos aí, né, publicamente de restaurar a natureza, de recompor, de recarregar, tanto em água quanto a questão carbono, enfim. E a gente decidiu também entrar nessa. Então a Coapolo, quando a gente fez 10 anos, ou seja, dezembro do ano passado, a gente fez assumimos também alguns compromissos públicos, dentre eles questão de reduzir a pegada de carbono até 2025, se tornar carbono neutro até 2030, e até 2025 também da gente reduzir a pegada hídrica de uso direto do próprio Coapolo. Então, apesar da gente tratar a água, enfim, e trabalhar com isso, tem algumas perdas no processo, e tem a pegada hídrica, não é só do processo, né? A gente tem, enfim, consumo de água mesmo das pessoas, dos funcionários, para limpeza, a própria energia, quer compensar a própria energia, enfim, a gente quer compensar isso. Então, a gente contratou uma consultoria e nesse momento a gente está trabalhando para fazer o nosso primeiro inventário hídrico, né, geral, seguindo a metodologia da Water Footprint Network, e aí a gente vai estar trabalhando também com essa mesma consultoria, olhando as metodologias de créditos de água que existem ao redor do mundo e tentando criar uma metodologia nossa, aprovada e auditável, enfim, com uma empresa que credencie essa metodologia no Brasil, muito mais próxima do crédito de carbono, porque a gente tem visto que as metodologias atuais no mundo, elas variam bastante e elas têm uma certa dificuldade de compreensão pela população em geral e pela indústria, né? Então a gente quer tentar se aproximar ao máximo da metodologia de crédito de carbono e tentar vender esse crédito de água. Então a gente está trabalhando nisso. Acredito que aí até meados de 2024, um pouquinho mais para frente, até o terceiro trimestre, a gente já tenha isso pronto para poder disponibilizar. E a ideia é justamente recarregar a natureza. Ou seja, hoje a gente tem ali, nós estamos dentro de uma estação, né, da Sabesp, que nos fornece o efluente tratado em nível secundário, que é a nossa matéria-prima, e a ideia é aproveitar ali o mesmo ponto onde a Sabesp faz o descarte de efluente tratado para a natureza. Hoje é do Córrego dos Meninos, que vai até a Betamão do API, em seguida vai até o Tietê. A ideia é fazer essa recarga ali mesmo. Então a gente não precisaria nem de muita infraestrutura, ali já está dentro da nossa planta, e a ideia está pronta para fazer isso. Hoje a gente tem empresas como a Amazon, Facebook, Microsoft, Google, todos eles têm interesse de muita água e tem interesse, né? Nós já tivemos conversas com vários deles, enfim, para tentar olhar e mostrar os benefícios de se fazer isso, né? Então não só estão devolvendo para a natureza o volume de água, mas de novo a gente volta no tempo com uma qualidade muito melhor do que o rio, córrego, enfim, a fonte de água que está sendo recarregada. Então isso também contribui indiretamente para que haja uma melhora da condição daquela represa, do lago, do rio, do que for, porque a gente está com volume e uma qualidade melhor. Então a gente automaticamente dilui a poluição que está ali naquele corpo de água, naquele corpo d'água, e obviamente a natureza faz seu trabalho, ele volta a se restaura com um pouco mais de rapidez, né? Então esse é um dos trabalhos que eu considero mais importantes e uma das temáticas mais consideráveis aí para o Coapolo, né? Hoje a gente tem uma capacidade ociosa ali dentro da nossa planta, que esse é o que eu enxergo de caminho para isso. E eu enxergo que isso vai ter uma tendência em algum momento até da gente fazer um acordo com concessionárias de água e esgoto, para a gente poder, de repente, colocar aí de forma opcional nas faturas das pessoas físicas, das casas, residências, e aí aquele que se interessa em neutralizar a sua pegada acaba fazendo, né? Com certeza. Não, a partir do momento que eu comecei a fomentar, né, Water Footprint, nos vídeos da Aladir, por exemplo, está nos vídeos da Láguas, né, em papos de especialista, esse é um tema que eu estou trazendo sempre, né? Realmente tenho vários clientes já me provocando isso, como que a gente pode aproveitar, como que a gente até pode de repente ter esse recurso, esse crédito de água para financiar os nossos projetos de reúno, porque muitas vezes é difícil, né, você demonstrar para o empreendedor, né, num contexto de água barata, por exemplo, que no Brasil acontece muito isso. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo e a água custa pouco,
Infelizmente, entende? É difícil fazer a conta fechar, né? Porque é difícil, como você disse logo no começo, concorrer, né? A tarifa para você produzir uma água de reuso versus a tarifa de uma água potável. Mas é óbvio, às vezes você tem redes que tem 30, 40, 50 anos do empreendimento já maduro, depreciado. Então é praticamente impossível competir contra isto. Ou seja, hoje o que eu percebo, porque eu atuo com a Lagos em consultoria, quando não está faltando água, ou quando a indústria está num contexto urbano, cuja tarifa para tratar o esgoto para concessionária é muito alta, o projeto não se viabiliza. E eu vejo que talvez a melhor e maior contribuição do movimento de positividade de água, de Water Positive, é justamente poder trazer esse recurso para financiarmos projetos de reuso, mesmo em áreas em que a água é barato. Entende? Concordo com você, acho que é fundamental mesmo, né? E aí até acrescento um outro ponto que eu acho também fundamental para que tudo isso aconteça, é a educação. A gente precisa investir na educação, né? Como eu sempre falo isso onde eu vou, é uma crítica que eu faço aí ao país, eu sei que isso vem mudando, mas a gente sempre acaba trabalhando muito nas escolas, né? Ensino fundamental, o ciclo natural da água e o ciclo de saneamento a gente deixa um pouquinho de lado, e a gente precisava que as crianças entendessem e conhecessem que desde que existe saneamento, existe reuso. Exatamente. Então, esse é o principal motivo, eu acho que assim, poder ensinar que não existe água sintética, não existe água nova, o que existe é sempre a mesma água desde que o mundo é mundo, e que a gente simplesmente vai tratando, né? E vai mudando, que a gente tem tecnologia para purificar a água ao nível que a gente quiser hoje. Então a segurança disso, né, é muito grande. Existe até um estudo recente aí da Universidade de Stanford que comparou na Califórnia a água potável com a água de reuso e concluiu que ambas têm qualidade excelente, mas que a água de reuso tem uma segurança maior do que a água potável, justamente pela quantidade de múltiplas barreiras que se coloca, pelo controle que se faz muitas vezes em vários parâmetros online dessa água, e não por batelada e não por amostra só. Então isso demonstrou claramente que a água de reuso tem segurança, qualidade, tem viabilidade sempre que necessário e que possível. Sim. Bom, Márcio, muito bom essa nossa conversa. Eu queria já ir para o final, aproveitando que você está assim, imerso nesse contexto de mudança climática aí nesses dias que você está em Dubai, falando de desenvolvimento sustentável, segurança hídrica, segurança alimentar, né? Novas fontes de energia. Então eu queria encerrar, porque eu não quero perder essa oportunidade, você que já tem experiência e toma conta desse complexo que é o Aquapolo. Qual é o teu recado? Qual seria tuas ideias finais em relação à sustentabilidade, mudanças climáticas? Qual que é a sua visão? Que recado você poderia deixar para qualquer um que hoje ou amanhã vai estar ouvindo esse material que a gente está captando aqui? Manda ver aí, qual é o recado que você quer mandar para a audiência sobre esses temas de sustentabilidade e mudança climática? Eu acho que isso hoje em dia, apesar de ainda ter muita resistência, ele tem que ser o core de todo e qualquer negócio, né? A gente consegue, através de inovação, através de melhorias, a gente consegue trabalhar de forma a adaptar todo e qualquer negócio para um nível de sustentabilidade ambiental, social, muito maior do que a gente tem hoje. E a gente precisa, né? Então, para mim é muito claro tudo que a gente faz, né? Todo mês de julho, aí nos últimos anos, a gente entra no cheque especial, né? Então a gente, como humanidade, de janeiro a julho, a gente consome recursos naturais do planeta Terra, no montante aí, na quantidade, no volume que o planeta é capaz de recompor. Quer dizer, de agosto a dezembro a gente vai sobreexplorando o planeta numa velocidade que ele não tem como se repor. Então essa é uma crítica, é um dado bem importante, uma crítica que eu faço, acho que a todo mundo, para pensar muito nisso, né? O segundo dado, a gente está vendo aí no Brasil
né? O presidente Lula hoje falou aí na abertura da COP também sobre a seca histórica na Amazônia, ao mesmo passo que a gente tem tido no sul do Brasil uma série de tempestades fortíssimas, tornados, enchentes, enfim, inundações muito grandes. E, quer dizer, são efeitos da mudança climática, não tem como não deixar de acreditar nisso, porque os efeitos práticos estão aí, né? Aqui mesmo em Dubai, em outubro, né? Numa região que costuma ter aí 5, 6 dias de chuva por ano, eles tiveram tempestades e inundações aqui em Dubai. Quer dizer, uma coisa completamente fora do contexto, e está acontecendo. Então, se a gente muda, né, o quanto antes desse jeito, realmente a gente está fadado aí a destruir a humanidade muito mais cedo do que a gente imagina. Né? Não quero ser sensacionalista ou deixar o pessoal aí desanimado. Acho que tem que fazer, mas justamente é tentar ser realista para que a gente tome atitude mesmo. E esse é exatamente o lema que está muito aqui em faixas espalhadas pelo local aqui do evento da COP, é como transformar os compromissos e as intenções em ações efetivas. Eu acho que esse é o principal recado que a gente tem que passar em termos de sustentabilidade e deixar claro que sustentabilidade não é só meio ambiente. Exatamente. É social, é humana, enfim, são de todas as formas aí, inclusive a sustentabilidade econômica. Sem ela também não há o restante. Então a gente precisa de cooperação, de inovação e de boa vontade para fazer acontecer. Show de bola. Márcio, queria te agradecer. Sei que você está vindo de uma viagem de quase 1 dia e meio, né? A disponibilidade, né, da gente se adaptar e você realmente ser nossa cobaia aqui nesse formato de papo de especialista, né? Depois eu vou te mandar de presente sua caneca lá, tá bom? Lá pro Aquapolo, né? Por essa conversa tão enriquecedora, né? Então eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade e dizer que para nós é um prazer poder te ouvir sobre o tema e numa visão de alguém que conheceu, que toma conta, que comanda, né, um projeto tão arrojado como é o Aquapolo, né, sobre todos os aspectos, né, da questão industrial, da questão social e de segurança hídrica, tá bom? Legal. A gente está junto aí na Ladini e eu coloco muito como a questão do Aquapolo, não só como missão do Aquapolo, não só a questão da entrega da água de reuso, mas essa questão de divulgação, de educação, assumir isso para mim também, né, como pessoa física e não só enquanto o gestor do Aquapolo. E para mim é um prazer estar aqui participando. Eu tenho, sem dúvida, a gente vai ter mais papos aí, porque eu acho que está muito forte. Exatamente. As coisas vão evoluindo e, se Deus quiser, em breve a gente fala de novo. É isso aí. Bom, e para você que está aqui nos ouvindo, então eu peço que você curta, compartilhe esse conteúdo, joga aí na tua rede de contato, porque realmente essa conversa é muito disruptiva, né? Márcio lá na COP28 ouvindo sobre as novas tendências e os novos movimentos em relação à mudança climática. Você ouviu aqui, né? Que coisa interessante, né? Um projeto de água de reuso sendo utilizado como referência no painel de alimentação. As mudanças são necessárias e tudo começa assim, com educação. Então, curte, compartilhe, vai lá no Lagos Learning, no nosso canal do YouTube ou no Instagram e vem aprender com a gente, né? Não te custa nada, simplesmente clica no sininho, não deixe de nos seguir, tá bom? Então, forte abraço para você que está aí e nós vamos nos ver no próximo Papo de Especialista. Forte abraço.